Olá pessoal, aqui professor Lomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos dar continuidade na resolução de exercícios sobre a circunferência. Barbadinha. Exercício 31. Calcule a distância do centro da circunferência x2 mais y2 menos 6x menos 8y mais 21 igual a zero, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Bom, a bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta, né, que passa no primeiro e no terceiro quadrantes. Divide os quadrantes, né, no meio, tá, fazendo 45 graus com cada eixo. Né? Então, ela tem equação y igual a x, né? Ou na forma geral, x menos y igual a zero. Então, eu quero a distância do centro dessa circunferência a esta reta. Né? No fundo, o problema recai na distância de um ponto a uma reta, e o ponto vai ser o centro da circunferência. Né? Então, determinando o centro da circunferência, o centro é 3, 4. Agora, eu não estou, né, determinando o centro, né, fazendo a separação das variáveis aqui, estou determinando direto. Ó, tá? Sempre vai ser menos o coeficiente do x dividido por 2. Ó. Então, menos 6 dividido por 2 vai dar 3, e menos 8 dividido por 2 vai dar 4. Claro que tem que cuidar, né, do raio, mas como aqui está dizendo que é a circunferência, então não tem problema. E aqui a gente não precisa do raio também. Tá? Então, vamos aplicar, né, a forma da distância de um ponto a uma reta. Tá? Então, substituindo ali, ó, o x e o y, aqui o 3 e o 4, ó, tá? Fica 3, né, menos o 4, e o c aqui é 0, tá? E os coeficientes do x é 1 e do y é menos 1, então 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. E aqui 3 menos 4 é menos 1, mais 0 dá menos 1, fica o módulo de menos 1. Aqui vai dar 1 mais 1 é 2, fica a raiz de 2. E o módulo de menos 1 é 1 sobre raiz de 2. Racionaliza, né, fica a raiz de 2 sobre 2. Barbadinha, né? Exercício bem rápido. Exercício 32. Ó. Calcule a área do círculo limitado pela circunferência x2 mais y2 mais 8x menos 12y menos 24 igual a zero. Então, eu quero a área do círculo agora, limitado por essa circunferência. Então, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, eu preciso do raio. Tá? Então, vamos achar o raio da circunferência aqui. Então, agora nós vamos separar aqui, né, achando o centro e o raio. E nos interessa o raio. Então, aqui nós vamos ter, ó, né, x menos a ao quadrado. Então, 2 vezes x vezes a, 2 vezes o primeiro pelo segundo, é igual a 8x. Simplifica o x, 2a é 8 e a é igual a 8 dividido por 2, que é 4. Então, aqui vai ser x mais 4 ao quadrado, que ali é mais. Ó. E 4 ao quadrado é 16 e soma 16 ali. Agora, aqui para o y, é do tipo y menos b ao quadrado. Então, 2 vezes y vezes b é igual a 12y. Tá? E 2b é 12, b é 12 dividido por 2, que é 6. Então, vai ser y menos 6 ao quadrado, porque ali é menos. E 6 ao quadrado é 36, e soma 36 ali. E 24 mais 16 mais 36 é 76. Então, eu tenho aqui, né, o raio ao quadrado, que é 76. Tá? Então, o centro, ó, é menos 4, 6, e o raio é a raiz de 76. Barbadinha. Agora, como eu quero a área, né, a área é π vezes o raio ao quadrado, ou seja, π vezes a raiz de 76 ao quadrado. E a raiz de 76 ao quadrado é 76. Então, a área é 76π unidades de área. Ou, se substituir o π aqui, né, aproximadamente aqui, vai dar, né, 238,76 unidades de área. Barbadinha. Exercício 33. Ó. Uma circunferência possui centro C 3 menos 5 e é tangente ao eixo das abscissas. Calcule os pontos de intersecção dessa circunferência com o eixo das ordenadas. Então, veja bem, a circunferência tem centro no 3 menos 5, tá? E tangencia o eixo das abscissas, tá? O eixo x. E eu quero calcular os pontos onde a circunferência corta o eixo y. Tá? Então, aqui vamos fazer o esboço do gráfico. Ó. Ela tem centro, ó, no ponto, ó, 3 menos 5. E é tangente ao eixo das abscissas. Ó. Se aqui é o centro, ó, ela vai tangenciar o eixo das abscissas ali. Ó. Tá? Então, com isso aqui eu já tenho o raio aqui. Ó. O raio é esse comprimento desse segmento. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o raio vale 5. Tá? Então, nós vamos substituir aqui, né, para achar a equação da circunferência, tá? E depois ver o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas.
Tá? Mas veja que no eixo das ordenadas, né, aqui no eixo y, o x é zero. Então, né, depois nós vamos substituir o x por zero. Tá? Então, veja que o a é 3, ó, x menos 3 ao quadrado, mais o y menos b, que é menos 5 mais b, mais 5 ao quadrado. E o raio aqui é 5, 5 ao quadrado. Tá? Então, veja, no eixo das ordenadas, o x é zero. Então, nós vamos substituir o x por zero, fica 0 menos 3 ao quadrado, mais y mais 5 ao quadrado, igual a 25. Tá? Aí vai ficar 0 menos 3 aqui dá 9, 3 ao quadrado, 9. Tá? Y mais 5 ao quadrado eu vou deixar indicado, igual a 25. Tá? Nós vamos isolar essa potência aqui. Ó. Então, y mais 5 ao quadrado é 25 menos 9, y mais 5 ao quadrado é 16. Tá? E y mais 5 vai ser mais ou menos a raiz de 16, que é mais ou menos 4. Então, eu vou ter dois valores para o y. Y', que é o 4 menos o 5, que vai dar menos 1, e y duas linhas, que é o menos 4 menos o 5, que é menos 9. Tá? Então, um ponto de intersecção é o 0 menos 1 e o outro é o 0 menos 9, porque no eixo das ordenadas o x é 0. Então, vai ter o 0 menos 1 e o 0 menos 9. Então, essa circunferência vai passar aqui, ó, no menos 1, né, e vai fazer a volta aqui e vai passar no menos 9 aqui. Ó, tá? Vai fazer isso. Essa é a ideia. Barbadinha. 34. A circunferência x2 mais y2 mais 5x mais 4y mais m é igual a zero. Determina uma corda de comprimento 3 no eixo das abscissas. Calcule o valor de m. Então, o que significa isso? Ela determina uma corda de comprimento 3 no eixo das abscissas. Significa que essa circunferência ela intercepta o eixo das abscissas, intercepta o eixo x em 2 pontos. Tá? E o segmento que une esses 2 pontos é uma corda, porque ele liga 2 pontos da circunferência. E essa corda tem comprimento 3. E eu quero saber o valor do m. Tá? Então, a distância dos 2 pontos que a circunferência corta o eixo x vale 3. Tá? Então, nós vamos achar, né? Veja que no eixo das abscissas o y é zero. É onde ela corta o eixo das abscissas. Logo, né, substituindo aqui o y por zero, eu vou ter x2 mais 0 ao quadrado, mais 5x mais 4 vezes 0, mais m igual a zero. Ou seja, x2 mais 5x mais m igual a zero. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau que depende do m. Tá? Mesmo assim, vamos aplicar a forma resolutiva, tá? Porque eu sei que a distância, né, dos dois x que eu vou encontrar aqui vale 3. Então, é isso que a gente vai aplicar depois. Tá? Então, aqui vai ficar menos b, ó, menos 5, mais ou menos b ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, menos 4ac. Menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes m, menos 4m, sobre 2a. 2 vezes 1 é 2. Então, eu tiro daqui o x', que é menos 5, mais raiz de 25, menos 4m sobre 2. E o x duas linhas é menos 5, menos raiz de 25, menos 4m sobre 2. Então, eu tenho os dois valores do x, onde ela corta o eixo x. E a distância entre eles é 3. E nós vimos lá no início do nosso estudo de geometria analítica que a distância entre dois pontos num eixo é o módulo da diferença entre esses pontos. Então, o módulo da diferença entre o x' e o x duas linhas é 3. Então, vamos substituir o x' e o x duas linhas aqui. Ó. Então, vai ficar menos 5 mais raiz de 25 menos 4m sobre 2, que é o x', menos o x duas linhas, que é menos 5 menos raiz de 25 menos 4m sobre 2. Em módulo, tem que dar 3. E veja que aqui o denominador é 2, ó. O denominador é comum, então eu posso escrever tudo no mesmo denominador, ó, e repetir aqui. Ó. Só que tem um detalhe, ó, essa fração está precedida de sinal menos. Esse menos vai trocar o sinal dos termos lá dentro. Então, por isso vai ficar aqui, ó, mais 5 e lá mais raiz de 25 menos 4m. Tá? E veja que aqui os menos 5 mais 5 vão cancelar. E raiz de 25 menos 4m mais raiz de 25 menos 4m vai dar 2 raízes de 25 menos 4m sobre 2. Ó, tá? Em módulo é igual a 3. Tá? E aí eu posso cancelar o 2, tá? E vai ficar módulo de raiz de 25 menos 4m igual a 3. Tá? E agora se eu elevar ao quadrado dos dois lados, né? Já que é módulo, né? Vai dar não negativo, e elevar ao quadrado também. Tá? Então, vai ficar raiz de 25 menos 4m ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Aqui vai cancelar o radical
fica 25 menos 4m igual a 3 ao quadrado, que é 9. Aí nós vamos tirar o m. Ó, tá? 4m é igual a 25 menos 9. Tá? 4m é igual a 16 e m 16 dividido por 4, que é 4. Tá? Barbadinha. Exercício 35. A circunferência x2 mais y2 menos 4x menos 2y igual a 0 tem centro no ponto C e intercepta o eixo das abscissas nos pontos A e B. Calcule a área do triângulo CAB. Então, essa circunferência tem centro num ponto que eu estou chamando de C e intercepta o eixo X nos pontos A e B. Então, calcular a área do triângulo CAB. Então, o centro da circunferência e os dois pontos onde ela corta o eixo X são vértices de um triângulo. Eu quero a área desse triângulo. Então, vamos achar o centro da circunferência e o ponto onde ele intercepta o eixo X. Então, para achar o centro, vamos agrupar o X e o Y aqui. Então, aqui vai ficar 2x vezes A é 4x aqui. Simplifica o X, 2A é 4 e o A é 2. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. E soma 4 aqui. Agora, aqui para o y. Tá? Então, 2yb é igual a 2y. Simplifica o y. 2b é 2. B é 1. Então, vai ficar y menos 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1. E soma 1 aqui. Então, vai dar 5. Tá? Então, o centro é o ponto 2, 1. Então, eu tenho já as coordenadas de um ponto, um vértice do triângulo. Tá? Agora eu quero onde ela corta o eixo das abscissas. Tá? Então, no eixo das abscissas, o y é 0. Tá? Então, eu vou substituir na equação lá o y por 0. Ó. Então, fica x2 mais 0 ao quadrado, lá, ó, menos 4x, menos 2 vezes 0 igual a 0. E aqui vai sobrar x2 menos 4x. Ó. O resto aqui é 0. Equação do segundo grau incompleta. A gente pode colocar o x em evidência aqui, ó. Fica x que multiplica x menos 4 igual a 0. Olha, se o produto de dois fatores é 0, é porque um dos fatores é 0. Então, ou o x aqui é 0, ou x menos 4 é 0. Se x menos 4 é 0, é porque o x é igual a 4. Então, nós temos agora os dois pontos. Ó. Tá? Um ponto em que x é 0 e o y é 0. Veja, o y é 0 para os dois. Então, eu tenho o A00, que é a origem, e o outro em que o x é 4 e o y é 0. Barbadinha. Tá? Então, é essa a situação. Ó. Tá? O centro aqui ó, é o 2, 1, que a gente calculou. O ponto A é o 0, 0 aqui, ó. Tá? E o ponto B é o 4, 0. E aqui está a circunferência. E eles são vértices desse triângulo aqui, ó. Tá? Então, eu vou calcular a área desse triângulo. E veja que o triângulo aqui está prontinho. Ó. Eu tenho a base dele aqui, ó, que é a distância de A até B, e a altura aqui. Ó. A base aqui ó, é 1, 2, 3, 4, e a altura é 1. Então, a área base vezes a altura sobre 2, ou seja, 4 vezes 1 sobre 2, que é 2. Então, a área é 2 unidades de área. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like, o seu comentário. Divulga para os colegas e amigos nosso canal, pede para se inscrever. Né? E na próxima aula vamos continuar com a nossa lista de exercícios.